Olá, pessoas. Estou eu aqui para mais um vídeo, mais uma vez. Dessa vez começar uma outra saga, porque as outras eu vou lançando durante a semana, né? Que tá indo, né? As coisas estão indo. Enfim, gente. Hoje a gente vai falar de Minha Mãe é uma Peça. Sim, um filme muito amado pelos brasileiros, né? Com o nosso queridíssimo Paulo Gustavo como protagonista, né? Baseando uma história da própria mãe dele, sendo a personagem Dona Hermínia, né? Que é essa história que a gente acompanha, né? Basicamente uma rotina familiar, principalmente da Dona Hermínia, com seus dois filhos adolescentes, que cada filme para ela passa um tempo, né? É o primeiro filme a gente segue essa rotina, com ela preparando os filhos para passar um dia com o pai, já que ela são divorciados, já que ele trocou ela por uma mulher mais jovem, Soraya. Soraya? Soraya. Enfim. E a gente começa a rotina deles já tendo que acordar os filhos, preparar todo mundo pra ir, né? E a gente já vê que a Dona Hermínia é uma mãe das antigas, por assim dizer, né? Ela não tem muita paciência, ela tá sempre em cima dos filhos, assim, sempre é aquela mãe que não tem muita, não se segura muito pra falar o que pensa, sabe? É aquela mãe que tá ali que vai, se precisa, ela vai falar na tua cara se você está errado ou não, né? E a Marcelina e o Juliano. E a Marcelina e o Juliano vem sempre a Dona Hermínia como uma mãe muito rígida, como uma mãe muito chata às vezes, né? E isso leva eles, quando eu logo depois de tomar café, e eles já estão no carro, que a Dona Hermínia liga de novo porque viu que o Juliano esqueceu a bombinha de asma, né? Liga para avisar para eles voltar. E ele esquece, depois que ele explica pra ela que sempre tem uma bombinha no carro do pai deles, né? O Carlos Alberto. Ele resolve, em vez ele esquece de desligar o telefone e a Nermin escuta eles falando dela, chamando ela de chata, sabe? Dizendo que querem morar com Carlos Alberto, né? Dizendo, a Marcelina dizendo que quer ficar, ser que nem a Soraya, assim, coisa, né? Não quer ser que nem a mãe dela. E isso meio que mexe muito com a Hermínia. E ela resolve pegar, ajeitar as coisas dela e sair de casa por um tempo e ficar com a tia Zélia dela. Aqui no momento que ela fica com a tia Zélia, a gente vê ela relembrando de algumas memórias, sabe? Comentando dos filhos dela, né? Falando que a partir de agora ela vai pensar só nela, né? Porque ela deu de tudo, ela viveu pelos filhos. Fala coisas típicas de mãe, né? Obviamente. E ela fala ali pra tia Zélia, ela lembra do Garibe, que é o filho mais dela que saiu de casa cedo, foi o que nunca deu trabalho pra ela, né? E fica, ela não diz, né? Mas fica meio que quando ela liga pra ele, pro Garibe, né? E ele comenta na mulher dele, né? Dá pra ver que ela não gosta muito da mulher do Garibe, da esposa do Garibe, né? Não, ela não deixa explícito, né, não fala mal dela, mas fica meio que assim que ela não gosta muito da Nora. E daí ela fala do Juliano, né? Ela fala da Marcelina também. A Marcelina que sempre teve mais dificuldade de lidar com a Marcelina do que com o Juliano. O Juliano sempre foi mais carinhoso, assim, sempre foi. Ela sempre temeu por ele também, porque ele era muito gentil, muito inocente. E ela, desde cedo, mostra que o Juliano já ia ser homossexual e coisa. E pra quem não sabe, né, já que a história é baseada na mãe do Paulo Gustavo, o Juliano era para ser o Paulo Gustavo em si, né? Seria uma representação dele mesmo na história. E a Lúcia seria, obviamente, a Dona Hermínia, né? Já que é tudo mais ou menos baseado na história dele, né? Mais ou menos baseado. Tem algumas coisas que são fora, algumas histórias que nos outros filmes que conta que realmente aconteceram, né? Que são coisas que aconteceram com a mãe dele e ele trouxe pra cá no filme, né? Gênio, né, também, né? Porque fez três filmes assim que, olha, eu acho que todo mundo ama Minha Mãe é uma Peça. Acho que não tem um brasileiro, eu acho que não tem assistido Minha Mãe é uma Peça, tá? Porque 2013 fez muito sucesso, assim, quando lançou, né? O Paulo Gustavo tava no auge dele também, né? Também ele fazia o Vai Que Cola na Multishow, Multi, se não me engano era no Multishow.
E fez várias temporadas de Vai Que Cola também. Vai Que Cola, o filme também foi ele, né? Não lembro agora se foi ideia dele em si ou o que foi. Se foi roteirista, enfim, foi uma das ideias. E querendo ou não, o Vai Que Cola seria pra ele ser o protagonista também, né? E no filme isso fica bem mais explícito, né? Que o Valdomiro seria o protagonista central do Vai Que Cola, né? Isso fica mais ou menos explícito. Enfim, voltando aqui, né? E ela conta que a história de quando a Marcelina era pequena, que a Marcelina sempre foi mandona, sempre foi aquela que sempre quis ser o centro das atenções, por assim dizer, né? Uma pessoa que sempre quis estar no comando, uma pessoa muito desafiadora, a Marcelina era, e sempre acabava se machucando, né? Ela fala, conta numa das lembranças, que a Marcelina sempre acabava se machucando ali, né? O Juliano era o mais frágil, mais inocente, e desde cedo ela percebeu que ele não era como todos os outros meninos, né? Sendo que no Natal, quando aconteceu o Natal, ele nunca quis o skate, né? Ele gostava de brincar de boneca. E ele não queria o skate, ele queria a bicicleta que a Marcelina tinha ganhado, né? Ele queria a bicicleta e então eles tiveram que dar outro presente para Marcelina, que no caso do Carlos Alberto foi dar uma coxa de peru para ela, poder ficar feliz e não reclamar mais só falta que o brinquedo ficou pro a bicicleta ficou pro Juliano. Enfim, gente. O que esse filme é baseado em todas as lembranças da Hermínia com os filhos, porque a Hermínia ela não é uma mãe, como eu vou dizer, não é uma mãe ruim. É uma mãe rígida que sempre quis o melhor para os filhos e ela de vez em quando acaba se. Quando ela sempre prezou pelos filhos, ela de vez em quando ela acaba passando um pouquinho dos limites, né? Mas é aquela coisa típica de mãe que quase toda mãe faz, né? Toda uma mãe, em algum momento, principalmente nesse filme, se identifica com ele muito, né? Porque quando se torna mãe, tu realmente fica mais pelos filhos, né? Tu pensa, a primeira coisa que tu pensa é a questão dos filhos, né? E a mãe é uma peça isso, sendo que tudo que envolve a dona Hermínia envolve os filhos dela, né? Sendo que a Zélia até fala, tu devia parar e pensar um pouquinho mais em ti. E a dona Hermínia fala que vai pensar um pouco mais nela, e quando vê, ela já tá pegando e falando dos filhos de novo, entendeu? Ela não consegue deixar disso, porque ela sente falta. Esse tempo que ela fica fora, ela sente falta deles. Enquanto isso, ela tá na tia Zélia, né? O Juliano e a Marcelina voltam pra casa, veem que ela não tá ali. No começo, o Juliano fica meio preocupado, né? Liga pra tia Zélia. A tia Zélia, no início, quando a Dona Hermínia tá ali, meio que dá umas conversadas, ela não tá. Dona Hermínia vira, sai, ela fala que estão ali, que eles fizeram merda, né? E ela vai dar um gelo neles por um tempo. E é isso. A Marcelina fica feliz porque não vai ter a mãe dela por um tempo ao redor dela. Só que logo isso começa a bater, né? Porque nenhum dos dois sabe cozinhar. Eles não têm dinheiro, eles não trabalham, né? Eles não têm dinheiro para ficar comprando coisa, né? E aí complica pro lado deles, né? Porque daí o que eles vão fazer? Eles até tentam pedir ajuda pra Valdeia, que tá no apartamento do lado, que seria o apartamento da tia delas, né? Que a sogra dela fala, a Valdeia fala, não, ela não tá no horário de serviço dela ali, ela não vai fazer, eles que peguem e vêm com o tutorial e coisas e se virem, né? Valdeia é bem dessas. E vai, eles ficam por um tempo, né? O Juliano pede pro namorado dele trazer comida, algumas coisas assim. Mas conforme vai passando os dias, o P vai pegando o peso deles não terem a mãe deles por perto, né? Porque é uma coisa que tu, assim, que tu acaba reclamando tanto que tá no teu dia a dia, e do nada some, tu sente o peso daquilo, sabe? Quando simplesmente tu tem uma coisa que já é na tua rotina, assim, tá acostumado todo dia. Ai, tua mãe tá aqui todo dia reclamando, todo dia falando que tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela some, daqui a pouco ela some e quando tu vê, tu sente falta daquilo, porque tu não tem mais aquela rotina, tu não tem mais aquela pessoa por perto. E é uma coisa que dizem que a gente só sabe dar valor quando perde, né? É uma analogia muito boa essa questão do filme, tá? Tu só sabe dar valor para aquilo quando tu perde, né? E a dona Hermínia, ela que quer voltar para casa, mas ela tem, querendo ou não, orgulho, né?
o orgulho não deixa. Ela mesma fala isso, que ela que tá louca pra voltar pra casa, mas o orgulho dela não. Ainda mais depois de ela ter ouvido os próprios filhos dela chamando ela de chata, isso e aquilo, né? Daí tem uma. E nisso ela já fala, tem umas lembranças, liga pro Garipe perguntando se o Garipe teve algum trauma na infância, que a tia Zélia deixa a Hermine encucada, né? Ela pergunta pro Garipe, ele diz que não, ele já fica até meio sem entender, porque ele tinha acabado de acordar. E ela, tá bom, ela não deixou ninguém traumatizado, não deixou o Garipe traumatizado, não deixou ninguém. Daí ela fala que nem tinha como, porque a Marcelina adolescente foi quando começou a incomodar aquela típica adolescente que ia sair pra fazer festa. E ela sempre teve que ser mais dura com a Marcelina, né? Isso já deixou bem explícito desde quando a Marcelina era criança. E na adolescência foi piorando, que queria ir pra balada, queria ir pra festa. Você teve que uma que ela quis ir, a dona Hermínia não deixou. E foi buscar ela de camisola na balada, falou um monte de coisa no microfone, falou que a Marcelina não se cuidava bem, coisa que alguns adolescentes fazem, né? Alguns, não são todos. E a Marcelina usava a mesma camiseta duas vezes, virada do avesso, deixava uma crosta, desodorante na camiseta. Ela fala, conversa com o pessoal ali e arrasta a Marcelina de volta para casa, com vergonha mesmo, sem se preocupar. E ela reclama com a Marcelina, né? E também tem a questão quando a Marcelina teve hemorroida, aquela conta também que fez ela parar um pouco, né? Quando ela teve a hemorroida, quando a Marcelina inventou isso da questão da balada, né? E também dos aniversários dele, que ela sempre fez em casa e tudo mais. Né? Nunca deixou faltar um aniversário, nunca deixou de comemorar uma festa de aniversário. E também quando ela chega e conta da perda de um dos sobrinhos dela, né? Do André Luiz, que é o irmão o filho da mais novo, daí da irmã dela, né? Que ele cismou que não queria mais eles entrando direto lá na casa dela. E porque os adolescentes chegam a um ponto que eles são sem preocupação, né? Isso ela deixa tão explícito com o jeito que ela fala que chega a um ponto que os adolescentes tão sem preocupação com as próprias vidas que eles esquecem que eles não são imortais, né? Eles acham que nunca as coisas não têm consequências, né? E isso causou na morte do André Luiz, né? E ela disse uma coisa que é um momento que uma mãe, é uma frase até bem forte da Dona Hermínia, que ela acha que quando uma mãe perde o filho, todas as mães do mundo perdem alguma coisa também. Que eu não vou generalizar, mas falando assim em contexto, quase todas as mães são iguais, né? Na questão de preocupação com o filho, na questão de ser rígida, ser chata, sempre querer o melhor, sabe? Cismar, ficar no teu pé pra te fazer as coisas certas e não seguir o caminho errado. Por que eu não vou generalizar? Porque a gente sabe que no mundo a gente tem, nem todas as mães são iguais, né? Nem todas as mães são boas, por assim dizer, né? Não, por isso que eu não generalizo, porque nem todas as mães são assim, né? Mas a maioria das mães, quase todas elas, querem sempre o melhor, nunca querem que os filhos, sabe, façam algo de errado, sempre querem que eles sigam o caminho certo, tenham, sabe, a própria renda, sejam trabalhadores, conquistem e ganhem na vida deles. É isso que as mães querem, sabe? É por isso que elas pegam no pé, por isso que elas são rígidas, né? Porque às vezes que ela é tão rígida contigo, ela quer tanto que tu vá de atrás das coisas, porque às vezes ela não teve a oportunidade de fazer isso, e ela não quer que você passe pelas mesmas coisas, entendeu? É um ditado que também nunca queira aquilo pra outra pessoa se tu não quer pra ti mesmo. Já ouviu isso? Acho que todo mundo aqui já ouviu em algum momento isso, né? Se tu não quer uma coisa pra ti, então não deseja isso pra outra pessoa, por assim dizer, né? E a Dona Hermínia é essa mãe. O Paulo Gustavo, na atuação dele, ele manda muito e ele consegue passar muito a questão do roteiro também, que foi ele que escreveu. Ele consegue passar muito a questão de mãe, que é mãe,
é isso. É rígida, assim, é chata, assim. Vai sempre vai reclamar, vai questionar, mas sempre vai estar ali nos momentos ruins, nos momentos bons, nos momentos que tu achou que perdeu tudo, tua mãe sempre vai estar ali. E a Dona Hermínia é essa mãe, sabe? Ela é essa mãe que nem eu já falei, né? Rígida, chata, mas quer sempre o bem do filho dela. Sendo que chega um ponto que ela tem que sair para caminhar um pouco, ela não aguenta mais ficar parada, ela é a Zélia, né? A Zélia acha que ela deveria voltar para casa, né? Voltar para casa, porque não é dito exatamente quantos dias ela tá. A Hermínia tá ali, mas a gente estipula de 1, 2 semanas, assim, tá? Porque não diz, mas ela tá alguns dias ali na Zélia já. Tá algum tempo ali, sendo que o Juliano e a Marcelina já estão pro. Principalmente a Marcelina, né? Tá catando dinheiro no quarto da mãe dela pra. Que eles não têm dinheiro pra comida, né? Eles não têm dinheiro, eles não sabem cozinhar também. E eles não sabem mais o que fazer e a Marcelina tá cantando dinheiro. Aí ela acha uma caixinha de lembranças da Dona Hermínia. E ela acha coisas que eles deram também pro Dia das Mães pra ela, né? E também cartas do Carlos Alberto, né? Algumas cartas que ele escrevia para ela e também quando ele resolveu terminar com a de se separar, né? Que ele trocou a Dona Hermínia pra Soraya, né? E isso mexe muito com a Marcelina e com o Juliano. E a Marcelina resolve que dessa vez é ela que vai ligar para casa da tia Zélia. Ela liga 2 vezes, já que eles tinham saído. A tia Zélia, por sorte, esquece a carteira, volta, atende o telefone. E ela, a tia Zélia, como ela acha que já tá indo longe demais, ela resolve explicar que a dona Hermínia pegou e ouviu que eles deixaram a ligação ligada e ela ouviu que eles falaram dela pro Carlos Alberto e pra Soraya, né? E isso mexe com eles, e eles até vão no apartamento da tia Zélia, no prédio lá. Só que ali elas já saíram, eles resolvem dar uma volta, ver, né, o que eles vão fazer, esperar voltar, né. Só que nisso, enquanto a dona Hermínia e a Zélia estão caminhando, um repórter tá ali, né, um entrevistador tá ali, e resolve perguntar, parar e entrevistar a dona Hermínia, a tia Zélia, né, pra questão como é que tá o país nessa época, tudo mais tá meio quebrado. E ali a dona Hermínia também usa para desabafar um pouco, que ela fala das coisas que estão quebradas, fala também a questão de mãe, e ali ela resolve desabafar um pouco na TV, né? E nisso o Marcelino Juliano vem ó, pela TV, né? Passando na TV, vem que ela tá no parque lá perto e vão de atrás, né? E o Carlos Alberto também tá assistindo TV, acaba vendo isso também e fica ali, né? Porque no segundo filme, no terceiro, a gente meio que vê que o Carlos Alberto ainda tem sentimentos pela Dona Hermínia, né? A Dona Hermínia é aquela casca grossa também e não vai aceitar tão cedo, né? Não vai aceitar. Então a Juliana e a Marceline correm até onde a Dona Hermínia tá, que é a que não deixou o repórter pegar o microfone de volta, ela só foi falando. E nisso eles pegam, se reencontram e, obviamente, né, a Dona Hermínia reclama, pô, quem fala, chama a atenção deles se vocês vão parar de fazer tal coisa, vão parar de deixar as coisas no banheiro, deixar de não sei o quê, né, parar de deixar o pasta de dente aberto pra não encrostar aquela merda, né. E a Dona Hermínia volta pra casa com os filhos dela, dá tudo certo, volta pra... E a mesma rotina continua, né, sendo de novo, o Carlos Alberto tem que buscar eles, e a Salafrária tá junto, de acordo com a Dona Hermínia. E ela vai, acorda a Marcelina com que eu quase fui acordada assim uma vez, que é com um balde de água na cama. Sim, isso já quase aconteceu comigo. Um balde de água na cama e toma, enfim. Mais uma manhã normal na casa deles, né? Só que daí a Dona Hermínia recebe uma ligação da emissora de TV, né? Da onde ela fez aquela entrevista, falou, né? E eles estão pensando em dar um programa para ela, que é exatamente o que acontece com a Hermínia Show, né? Dona Hermínia recebe um programa só para ela e chegou o dia da estreia do programa, né? Ela convidou todo mundo.
Ela convidou todo mundo e o Carlos Alberto parece de surpresa lá com a Soraya, né? Soraya até tenta falar da Valdeia lá, quando a Valdeia vai fazer café, né? Tenta e a Dona Hermínia já chega para defender que a Valdeia é da família também. Quase manda a Soraya embora, né? O Garibe, a mulher dele chega e anuncia que vão ter um filho. A Dona Hermínia simplesmente capota, desmaia, né? E termina com o filme com ela no hospital, que ela meio que perdeu a questão da estreia do programa dela. Termina assim com ela no hospital, já que ela não pode ter altas emoções, que senão ela capota, né, de vez. Enfim, gente. O primeiro filme da Minha Mãe é uma Peça, lançado em 2013, né? Foi assim. Até hoje é um dos melhores filmes brasileiros que a gente tem, tá? Uma marca brasileira, não adianta. Paulo Gustavo também foi um dos maiores atores que a gente já teve aqui. Eu tenho muito carinho pelo Paulo Gustavo. Eu acompanhei muitas temporadas de Vai Que Cola com ele, né? Eu acompanhei muitos filmes também. E é isso, gente. Pra mim, esse filme é uma nota 10, tá? Eu amo muito a trilogia Minha Mãe é uma Peça. Até hoje, pra mim, eu tenho algumas falas decoradas, assim, de tanto que eu já vi. E até hoje, pra mim, não tem como não ter graça esse filme e comparar algumas coisas com a própria mãe que tu tem em casa com esse filme, né? É um filme muito importante, eu acho, também para as mães hoje em dia, né? É um filme muito importante. E também que pega muito quem tem mãe igual, assim, que pega muito, né? Enfim, é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, o que, você acha de Minha Mãe é uma Peça, tá? Vai lá nos outros canais, no LSS, no Severino, que também tá tendo vídeo, tá ativo, tá? E é isso, gente. Se inscreve no canal lá também. E eu vou ficando por aqui. E é isso.